Bem, irmãos, boa noite a todos. É um prazer para nós, um privilégio para nós estar aqui com os irmãos juntos, a adorarmos ao Senhor e meditarmos, estudarmos na sua santa e poderosa palavra. Também uma grande responsabilidade assumir o púlpito dos nossos amados pastores aqui da Igreja Bíblica em Jijoca. Sentimos honrado por ter e gozar dessa confiança daqueles que amam a Deus, que amam a santa palavra de Deus, que são zelosos por ela. Deus tem nos dado a graça de servir a Ele juntamente com os irmãos nas igrejas bíblicas. Então nós ficamos felizes de reencontrar esses irmãos aqui e outros irmãos que a gente pode desfrutar da comunhão. Aqui na igreja dos irmãos temos o Jackson, que congregou conosco lá em Pajuçara, chegou para a fé em Cristo lá, e a gente pôde conviver um bom tempo ali. Deus nos deu a graça de ter uma experiência ministerial servindo em Pacajus, no estabelecimento, na continuação da plantação de uma igreja lá por 5 anos. E Deus nos trouxe de volta para Pajuçara e estamos dando continuidade lá, auxiliando e servindo junto com o pastor Marcos e outros irmãos lá. Reencontramos aqui o irmão Gilson, que é membro lá da igreja em Pacajus, com a esposa, filha. O pastor David está aqui, vi ali, e atualmente o pastor David é o nosso pastor ali na igreja bíblica de Pacajus. Então Deus nos deu a graça de servir ali e de poder cooperar com a obra do Senhor ali. Muito bem, meus irmãos, eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós também acompanhamos um pouco do acidente que aconteceu com o Raimundinho. Os irmãos postaram, graças a Deus pelo progresso que ele vem tendo, né? Louvamos a Deus por isso, pela a graciosa mão de Deus em preservá-lo, e creio que Deus tem mais aí um tempo para ele servir ele aqui, que nós aproveitemos, né, os nossos dias aqui para servir ao Senhor. Eles são breves, viu? Qualquer hora o Senhor pode nos chamar. Então não fique achando que você tem toda a vida aqui na terra, não. A vida aqui na terra, realmente ela é passageira, né? Deus poupou a vida do nosso irmão, de sua família, e a nós também, né, de passar por um momento assim de perca. Então louvamos a Deus. Pensando aqui nesse livro, o livro de Filipenses, né? Eu creio que os irmãos são conhecedores. É uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ali, ele escreve não só Filipenses, mas Colossenses também, para essas igrejas. Pelo menos 4 cartas ele vai escrever ali, e dentre elas nós temos aqui Filipenses. Paulo escreve essa carta por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. E nessa carta, Paulo, ele revela, meus irmãos, a gente pode perceber, todos que têm ouvido e têm lido, Paulo revela a sua alegria, principalmente pelo progresso do Evangelho. E Paulo revela com muita força, a sua profunda gratidão pela cooperação dos filipenses em seu sustento. Paulo vai deixar isso muito claro nessa carta, principalmente no texto em que nós vamos meditar. Mas deixa eu iniciar só fundamentando o que eu já falei no primeiro capítulo. Depois a gente vai para o capítulo 4. Deixa eu mostrar para vocês. Paulo, a carta abre da seguinte forma: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão onde? Em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele vai dizer: agradeço a meu Deus
todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa de quê? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele escreve essa carta para externar, para declarar da sua alegria, o que realmente trazia regozijo ao coração desse apóstolo, desse servo, desse missionário, era poder ver o progresso do Evangelho, mesmo quando ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso. Então ele tinha alegria, eu estou aqui preso, mas o Evangelho ele está progredindo para os soldados, para a igreja está mais animada agora. Os irmãos agora acompanharam o acidente de um irmão próximo de vocês. E isso traz um impacto na vida, nas nossas vidas. Com certeza. Isso traz um impacto. Era isso que estava causando no coração dos irmãos lá em Filipos, saber que Paulo estava preso. Havia uma preocupação mais a vida de Paulo. A fé de Paulo, a confiança de Paulo, a alegria de Paulo, por aquilo que Deus realmente o confiou. Deus confiou a ele o Evangelho, e ele está repassando o Evangelho. Então ele expressa nessa carta a alegria pelo progresso do Evangelho. Mas não só por isso. Paulo se alegra muito, grandemente, pela cooperação daqueles irmãos. Ele ora. Toda vez que ele orava, ele agradecia. Ele tinha profunda gratidão a ele também, pela cooperação deles. Então essa carta, meus irmãos, a gente quando observa ela, ao observar a carta, tá certo? Essa carta, ela tanto começa como termina com esse tom. Há esse tom na carta. Um tom de agradecimento, alegria, a grata alegria de Paulo por aqueles irmãos. Paulo vai revelando isso na carta também. Ao observar a grata alegria de Paulo à igreja de Filipos, pelas ofertas recebidas, nós podemos dizer, eu quero dizer algumas coisas com isso, meus irmãos. Pelo menos 4 coisas eu quero que vocês observem. Ao observar a grata alegria de Paulo à igreja de Filipos, pela oferta ou pelas ofertas recebidas, nós podemos dizer que a oferta enviada ou as ofertas enviadas para o missionário, ela revela mais do que dinheiro. Eu não sei quantos missionários os irmãos têm ajudado, têm cooperado com o sustento dele. Não sei quantos. Mas eu queria que os irmãos percebessem a atitude que um missionário revela ao receber. Como esse missionário revela o que é que brota do coração de um missionário ao receber as ofertas que os irmãos enviam. E eu espero em Deus que ao ouvir essa reflexão, essa mensagem, os irmãos se motivem ainda mais a continuar contribuindo, a continuar ofertando, a continuar cooperando com o sustento da obra de Deus na vida de servos que têm dedicado suas vidas para proclamar o Evangelho. Aqui perto, Pastor Chagas tem investido, continua trabalhando na proclamação do Evangelho, abrindo novas frentes de congregações. Eu acredito que o Raimundinho está servindo em Parazinho, lá, Pastor Chagas iniciou esse trabalho, o pastor Raimundinho está lá. Então, meus irmãos, que os irmãos continuem investindo cada vez mais, não só aqui, mas por todo o Ceará, por todo o Brasil, por todo o mundo. Vejam o que as ofertas causam e devem causar naqueles que recebem e naqueles que enviam.
Que tipo de atitude deve brotar do meu coração ao vir aqui no gasofilácio e ofertar? Que tipo de motivação deve ter no meu coração? De sentimento? Não se recebe a oferta pela oferta e nem se dá uma oferta pela oferta. Certo? Nem se recebe a oferta pela oferta. E nem se dá por ela. Então não pense, não se limite tão somente a tirar do seu bolso o valor tal. Não, irmãos. A sua oferta ela deve revelar muito mais do que aquele valor. Para você que está dando. E para mim que estou recebendo. A primeira coisa que a oferta de um irmão revela, não é? As nossas ofertas, elas revelam mais do que dinheiro. As ofertas que são enviadas para um missionário representam mais do que dinheiro. Elas representam primeiramente, sabe o que, irmãos? Cuidado. Foi assim que Paulo se sentiu, tá certo? Ele se sentiu cuidado pelos irmãos de Filipos. Vamos observar aí a leitura de Filipenses 4. Os primeiros versículos aí, a partir do 10. Ouça o que o missionário Paulo falou para a igreja de Filipos, após eles terem enviado uma oferta para ele. Olha o que o apóstolo Paulo fala nessa carta. Versículo 10, Paulo começa dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Na versão que eu estou usando aqui, na NVI, ele diz: alegrei-me grandemente. Grandemente. A oferta que aqueles irmãos enviaram para Paulo trouxe grande regozijo, grande alegria. Ele vai dizer isso. O versículo vai continuar. Porque agora, Paulo diz, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Olha só, irmãos. O vosso cuidado. O que também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade para demonstrá-la, para demonstrar o cuidado, para enviar a oferta. O texto de Filipenses capítulo 4 vai especificar, pelo menos 2 vezes Paulo vai dizer: olha, vocês enviaram não só uma vez a oferta para mim, mas 2. Mas houve um intervalo entre essas duas ofertas recebidas por Paulo da igreja de Filipos. Um intervalo até grande. Aproximadamente uns 10 anos, da primeira oferta para a segunda. Mas Paulo sabia que aqueles irmãos, eles queriam fazer isso. Eles não estavam tendo como fazer isso. Observe no verso 16, o que é que diz o verso 16? Do capítulo 4 de Romanos. Verso 16 vai dizer assim: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. O bastante para as minhas necessidades. Então, aquela igreja, ela já tinha ofertado. E agora, mais uma vez, eles têm a oportunidade. Mas a igreja de Filipos, eles aguardavam, eles ansiavam por essa oportunidade. Eles ansiavam. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece que aqueles irmãos, de fato, eles eram cuidadores dele. Eles se preocupavam com ele. Essa palavrazinha cuidado, ela também significa zelo, bom trato, tratamento especial. Olha só, irmãos, como é que Paulo realmente se sentia ao receber aquelas ofertas.
O que alegrou grandemente o coração do missionário Paulo não foi o tamanho da oferta. Não foi o tamanho da oferta, mas o tamanho do cuidado que aquela oferta representou para ele. Não foi o tamanho da oferta. Paulo sabia que a igreja de Filipos era uma igreja pobre, profundamente pobre. Teve um momento de grande pobreza que ela passou. Não era uma igreja que ostentava, mas era uma igreja rica em generosidade. Rica em generosidade, em repartir o que ela tinha, o pouco que ela tinha. A gente percebe isso em 2 Coríntios, capítulo 8, quando Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que pediram para ajudar no sustento dos irmãos pobres lá de Jerusalém. E eles pedem com rogo: Paulo, não nos prive dessa graça. Eles rogaram a Paulo: nos deixe participar dessa graça. Era um privilégio para eles, era uma graça, era um favor de Deus. Não era um favor que eles estavam fazendo a Deus. Nós não fazemos um favor a Deus quando ofertamos. É Deus que nos faz esse favor. Era assim que aqueles irmãos se sentiam. E Paulo, diante disso, Paulo se sentia grandemente encorajado. Isso trazia regozijo, alegria ao coração daquele missionário. Ele sabia que aqueles irmãos, eles tinham cuidado para com ele. Versículo 11 a 13, nós podemos exatamente confirmar e podemos ratificar pela a declaração que Paulo faz, que, de fato, o que trouxe esse grande regozijo no coração dele não foi a oferta em si. Não foi a oferta em si. Paulo não vivia ansiando receber valores de nenhuma igreja. Mas a atitude daqueles irmãos. E Paulo, ele declara exatamente isso. Versículo 11 a 13, Paulo, ele vai dizer, no versículo 11, digo isso, o que ele falou no versículo 10. Eu digo isso, meus irmãos, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver o quê? Contente, em toda e qualquer situação. A alegria de Paulo, primeiramente e grandemente, não era por causa dos valores que ele recebeu. Porque Paulo, ele não dependia de ofertas. Paulo não dependia de circunstâncias. Paulo não dependia de pessoas para viver contente, para viver alegre, satisfeito. Ele não dependia. Paulo, ele tinha uma outra fonte de alegria. Ele tinha uma outra fonte de regozijo inesgotável, que não depende de ninguém. Que não se move pelos governos atuais. A fonte da alegria de Paulo não se movia pelos governantes, pelos partidos, pelas igrejas. Não. Por isso ele diz isso. Ele mostra para aqueles irmãos, realmente, que havia algo mais importante, algo superior aos valores que realmente alegrava o coração dele. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vai dizer mais: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome.
assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você olhar um pouquinho para a vida de Paulo, você vai perceber. Você não precisa fazer um estudo profundo para você ver que realmente esse grande regozijo de Paulo, essa grande alegria de Paulo, não era pelos valores que ele recebeu. Porque ele não dependia de valores para estar alegre, para estar feliz, para estar contente. Ele já tinha aprendido a viver contente. Ele aprendeu desde cedo. Ele ouviu o que Deus disse para ele quando chamou ele. Que ele iria sofrer por causa do nome dele, por causa dele. Ele aprendeu isso desde cedo. Por isso, Paulo, ele se alegrava. Ele se alegrava com coisas mais importantes. Mais importante do que os valores são as atitudes que é revelada por meio de uma oferta. Era assim que Paulo se sentia, cuidado por aqueles irmãos. Além de cuidado, irmãos, as nossas ofertas enviadas para um missionário, elas revelam também, sabe o que, irmãos? Parceria. Observe aí no verso 14. O verso 14 vai dizer assim: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Associando-vos na minha tribulação. Eu gosto dessa declaração que o apóstolo faz. Depois de receber aquela oferta, Paulo escreve dizendo para aqueles irmãos: Irmãos, eu já estava satisfeito. Mas meus irmãos, vocês fizeram bem demais em se associar comigo. Paulo, como eu já li, Paulo ele diz: olha, quando eu saí para pregar o evangelho lá de Filipos, lá da Macedônia, nenhuma outra igreja se associou comigo, senão unicamente vocês. Vocês se associaram comigo. Vocês são minha parceira. Vocês vieram comigo. Então, nas demais igrejas que Paulo vai plantando, Paulo não estava só. Paulo tinha aquela igreja com ele. Ele sabia, eu posso contar com esses irmãos. Eles se uniram a mim. Eles se ligaram a mim. Eles estão comigo. Eles são meus parceiros. Eles são meus sócios. É muito maravilhoso saber disso. É algo... É encorajador para nós, irmãos. E eu contei esse exemplo lá na Pajuçara, quando compartilhando dessa mensagem. E os irmãos aqui tiveram com certeza a mesma alegria que nós tivemos lá na Pajuçara, ao ouvir o testemunho pessoalmente. O missionário Jorge Miguel já veio aqui? Pronto. Então os irmãos já conhecem o testemunho do missionário Jorge Miguel, que foi alcançado aonde? No Cabo Verde, né? Por um dos nossos missionários. Não sei se o pastor Chagas sabe me dizer essa informação, ou outro irmão aqui. Se a igreja participou desde o início do envio do Isaías. Desde o início, né? Muito legal, né? Que bênção, né, irmãos? E a gente poder ver, né? A gente fica assim, rapaz, que a gente é meio incrédulo, né? Não? Vocês são assim também, como eu. Vamos enviar um missionário para o Cabo Verde, né? Gastar
muito dinheiro e tal. Será que alguém vai se converter lá? A gente é muito incrédulo, né? Os índios, né? É incrível o trabalho que o Zenilson está fazendo. Não sei se os irmãos conhecem o missionário Zenilson, esposo da Ritinha. Ele teve, acho que ano passado lá na Pajuçara, e o trabalho do Zenilson lá, ele está traduzindo o Novo Testamento para a língua dos Curipacos e Banilma. Traduzindo. Que trabalho, irmãos. Mas às vezes nós estamos preocupados com o número de almas que são ganhas, né? Mas Deus não precisa mostrar a quantidade de almas. O que nós devemos, irmãos, é obedecer ao Senhor. É obedecer. É confiar. Mas Deus é gracioso e nos permite ver frutos. Eu sempre orei para que Deus me desse a graça de ver frutos do trabalho que estamos fazendo, nós estamos semeando. Deus não precisa me dar nenhum fruto. Mas eu orava e oro assim. E Deus deu a graça das igrejas bíblicas aqui do Ceará de ver frutos do trabalho lá, da parceria com o missionário Isaías, da parceria. Eu lembro do exemplo do missionário Isaías também, do pastor Isaías. Pensando dentro desse tema que nós estamos abordando aqui. Eu pensei assim, o pastor Isaías, ele testemunhou, eu creio que aqui também já. Quando é que um alô, né? Quando é que um alô vale mais do que o valor, né? Eu creio que os irmãos lembram, Isaías, ele compartilha um momento duro que ele estava passando lá, difícil, com a esposa doente, e ele lá sem saber o que fazer, chorando, lá sentado, e um irmão liga, eu não sei qual foi o irmão que ligou, mas o Isaías disse que uma ligação, para saber como é que estava o pastor, uma ligação para saber como é que estava o pastor. Isso fez uma diferença grande, né? Quando um alô vale mais do que o valor. Quando a oferta vale mais do que dinheiro. É quando há esse sentimento de parceria. É quando o missionário sabe que a igreja, ela se considera parceira dele. Mas na verdade é isso, meus irmãos. Somos parceiros. E Deus há de recompensá-los. Deus há de recompensá-los. Deus recompensa a igreja, os irmãos, que assim vive. Deus recompensa. A gente vai ver essa promessa no decorrer também desse estudo. Versículo 15 do nosso texto aí. Ele vai dizer, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, o quê? Se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. E o verso 16, como eu já li, deixa eu ler novamente. Porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Verso 17. Não que eu procure o donativo, ou a oferta, ou o valor, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aqueles que ofertam para a obra de Deus, com esse sentimento, com essa atitude de cuidado, de parceria. O que Paulo realmente queria era exatamente isso. Ao vocês fazerem isso, vai ser creditado na conta de vocês. Bônus. Deus vai creditar a vocês. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. E Paulo queria exatamente isso. Que o crédito
daquela igreja, que as bênçãos fossem derramadas na vida daqueles irmãos. Paulo queria isso. Eu quero que vocês sejam abençoados. E ao ofertar, vocês serão, se tiverem essa atitude. O que importava para Paulo era isso. O que alegrava Paulo era isso. Essa grandeza, essa alegria de Paulo que ele tinha, esse regozijo. Havia algo muito mais importante do que aqueles valores. Agora, se ofertar pela oferta, mas se você de coração, entendendo o que é que você está fazendo, a importância do que você está fazendo para o Senhor, isso vai redundar em crédito. Veja aí, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Segundo Coríntios, eu vou ler aqui em outra versão, eu não trouxe a minha outra Bíblia, mas dá para os irmãos compreender bem. 2 Coríntios 9. Versículo 6. Exatamente o texto que eu já tinha citado. De 2 Coríntios 8 e 9, tratando sobre as contribuições que Paulo trata e ensina à igreja de Corinto. Ele diz assim, Paulo falando: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá o quê? Pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja o que, irmãos? Acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça durará para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão que come, também lhe suprirá, multiplicará a semente, e fará crescer o fruto da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam o quê? Serem generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resultem em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom inefável. Por seu dom inefável. Aqueles que ofertam com esse propósito, com esse sentimento, Deus, a promessa de Deus é que Deus vai dar mais. Deus vai dar.
não para você acumular riquezas, mas para que você possa ter mais, para contribuir mais. A promessa de Deus é quem assim procede, recebe mais de Deus. E quem é mesquinho, não vai receber, não vai alcançar essa graça. Continuando aí, versículo 18, Paulo ele continua dizendo: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. O que veio da vossa parte. Então Deus usou grandemente esses irmãos para abençoar. E Paulo sabia que eles, ao abençoar, eles seriam abençoados. E era isso que Paulo queria. Portanto, meus irmãos, as ofertas que são enviadas para o missionário, elas representam mais que dinheiro. Elas representam cuidado. Elas representam parceria. Mas elas representam também, sabe o que, irmãos? Devem representar também, sabe o que? Adoração a Deus. O ofertar, ele deve ser feito com uma atitude de adoração a Deus. Como eu disse no início, não se deve ofertar pela oferta. Nossa motivação deve ser aquele que nos deu. Eu vou dar em gratidão, por amor, àquele que me deu. Eu entendo o propósito para o qual ele me deu. Eu entendo a graça que ele me deu. É muito legal o que Paulo vai dizer aqui. No versículo 18, parte B. Como é que Paulo definia a oferta da igreja de Filipe? Como é que Paulo definiu? Ele vai dizer, como aroma suave. Era assim que Paulo enxergava as ofertas daqueles irmãos. Paulo via como uma verdadeira atitude de adoração a Deus. Como um aroma suave. Como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É muito legal isso aqui, irmãos. Você já pensou sobre isso? As ofertas, irmãos, elas devem representar mais do que dinheiro. Deve representar adoração. Se você assim realiza, se realmente você está sendo motivado por Deus, para Deus, para ver realmente o nome dele sendo revelado, sendo anunciado, para que ele seja anunciado entre as nações, para que ele seja conhecido como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. No sistema de sacrifício do Antigo Testamento, eu li recentemente o livro de Levítico. Os primeiros 7 capítulos vai falar exatamente sobre isso. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, quando algum homem da nação vier trazer uma oferta para mim, deve ser assim. Deve ser assim. É um holocausto? Ele deve trazer ali um novilho sem defeito. É um cordeiro, não é? Que seja um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito. Que ele ofereça. Que ele ofereça essa oferta, esse sacrifício. Se aquele ofertante, de fato, compreendia o que ele estava fazendo,
aquele ato de culto a Deus, se realmente ele entendia que aquele cordeiro que ele estava oferecendo ali, aquele cordeiro ele estava sendo oferecido como o seu substituto. Aquela oferta, aquele cordeiro representava realmente. Ele entendia, olha, aquele cordeirozinho, sem defeito, ele estava oferecendo ele para morrer no lugar dele. Eu mereço morrer. Eu pequei. Mas eu entendo que o Senhor Deus, Ele, na sua graça, Ele oferece perdão para aqueles que crê, para aqueles que confiam nele. Ele oferece perdão. E Ele oferecia aquele sacrifício pelos seus pecados. E quando ele entendia o que ele estava fazendo de fato, aquele holocausto, aquela oferta, aquilo de fato era aceito por Deus. E aquele aroma, aquele cheiro suave, isso subia. E Deus tinha prazer, era algo aprazível a Deus. Quando ele oferecia de maneira profana, sem compreender, irmãos, eu acho bem legal, eu acho muito significativo compreender e entender o que se está fazendo. Hoje, nós não precisamos oferecer animais para morrer no nosso lugar. Porque Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E nós não precisamos. Aquela oferta apontava para algo maior que iria acontecer no futuro. João Batista diz isso quando vê Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu pelos nossos pecados, uma vez por todas. Mas, meus irmãos, que tipo de oferta nós devemos oferecer hoje que vai de fato agradar a Deus? Tem um texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, principalmente o versículo 1. Vamos citar juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo, ele declara, o apóstolo Paulo conhecia a igreja que ele trabalhou na fundação. Ele sabia da atitude daqueles irmãos. Ele sabia da motivação. É Paulo quem declara isso aqui. Quando Paulo cita a igreja de Filipos lá para Corinto, Paulo ele vai dizer isso. Aqueles irmãos que pediram com rogo para ofertar, Paulo vai dizer, antes eles entregaram a si mesmo a Deus. Eles se entregaram a si mesmo a Deus. A vida deles, de fato, era uma vida consagrada a Deus. Assim como as suas ofertas, assim como as suas contribuições. O que eles faziam, eles estavam fazendo de fato para o Senhor. E isso redunda em adoração. As nossas ofertas, irmãos, elas significam mais do que dinheiro. Elas representam cuidado para com os nossos missionários. Elas representam parceria. Elas representam adoração. Representam adoração ao Senhor. E por último, as ofertas que são enviadas para o missionário, elas representam também provisão.
provisão àqueles que assim executam, assim ofertam. Veja o que diz o versículo 19. Paulo declarando isso aqui para a igreja. Eu gostaria que toda a igreja lesse o versículo 19 e 20, na versão dos irmãos. Irmão Jacos, pode começar? Vamos começar todos juntos, com o irmão pastor, com o pastor. Vamos lá, todos juntos. Tá bom. Então, observe, quando Paulo vai progredindo no texto, ele vai dizendo o que é que aquela oferta realmente representa. Um culto, um ato de culto a Deus, um ato de adoração a Deus, aprazível, que Deus tem prazer para esses, essa promessa aqui, essa afirmação que Paulo faz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Ele está olhando para a igreja de Filipos. Não é para todos os evangélicos do mundo, senão esses que têm essa atitude, senão esses que investem no reino, na obra de Deus. A igreja que assim faz, que assim oferta, independente da condição social, independente de onde essa igreja está, se essa igreja está inserida numa metrópole, numa capital, ou no interior, ou numa favela, não importa. Mas importa a atitude. E essa garantia é para essa igreja. Para essa igreja. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, aquele que detém tudo, o ouro, a prata, aquele que tem tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Esse Deus glorioso, Ele há de suprir, de prover cada uma das vossas necessidades, cada uma. Não esqueçamos que essa promessa, que essa garantia é para essa igreja que assim procede. Para esses irmãos que assim procedem. Como tem sido, meu irmão? Como tem sido? Qual tem sido a sua motivação ao ofertar? Ou você nem ofertar, oferta. Ou você nem dizimar, você dizima. E você que, mês após mês, semana após semana, tem ofertado. Com qual motivação você estava ofertando? E eu quero finalizar aqui, desafiando e encorajando os irmãos a ter essa motivação, a ser motivado por isso. Ao separar a quantia, o valor, que seja isso, movido pela sua gratidão a Deus. Que você faça isso, realmente, como um ato de adoração a Deus. Entendendo a dimensão, o efeito que ela vai causar naquele que vai receber. Naquele que vai receber.
cuidado, parceria. E a nós que ofertamos um ato de adoração e a garantia da provisão. Convido todos a baixarem suas cabeças. Nós vamos orar ao Senhor. E antes de orar, eu quero dizer mais uma vez para os irmãos. Continue, meus irmãos. Continue servindo a Deus com as suas contribuições. Continue. E saiba, meus irmãos, que as suas ofertas enviadas para o missionário, elas revelam da sua parte, da parte da igreja, cuidado, revela parceria, revela adoração, que você possa fazer realmente como um ato de adoração. E com certeza, meu irmão, você vai provar. E com certeza, igreja, você vai experimentar cada dia, vai continuar. Os irmãos vão continuar experimentando da provisão de Deus para todas as suas necessidades. Portanto, meus irmãos, não parem, mas avancem. Continue firme. Essa é a minha oração pelos irmãos e pelas nossas igrejas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Deus, por poder nos deparar com essa porção das Escrituras, inspirada por ti, ó Deus, ao teu servo Paulo. Obrigado, Deus, por deixar, ó Deus, esses exemplos para nós. Exemplos de igrejas, Pai, que foram fiéis, que realmente, ó Deus, compartilharam, ó Deus, dos seus bens, mesmo do pouco que tinham, elas com alegria, com prazer, contribuíram. Pai amado, que o Senhor continue movendo o coração da igreja bíblica aqui em Jijoca, da igreja bíblica em Pacajus, da igreja bíblica em Pajuçara, em Paraguai, em todo o Ceará. Que as nossas igrejas, cada dia, possam, ó Deus, avançar, ó Deus, na pregação do Evangelho aos perdidos. Avançar na contribuição para o sustento dos teus servos, ó Deus, nos campos, ó Deus, onde eles estão. Mas que isso, Deus, também, ó Deus, possa crescer, possa também, ó Deus, ter um progresso, ó Deus, em nossas atitudes, em nossas motivações. Que o adorar ao Senhor, e para que o Senhor seja adorado, ó Deus, por todos os povos, seja a nossa maior motivação. Que o Senhor realmente seja, ó Deus, a nossa alegria, o nosso contentamento. Que possamos, ó Deus, focar em Ti. Pai, eu peço assim a Tua bênção e Te agradeço por tudo. No nome santo e precioso de Jesus. Amém.